Ministério da Cultura, Sanepar e Governo do Paraná apresentam podcast Eu Amo Curitiba, projeto realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. Produção artística Pluriarte Produções. Realização Grupo Banda B de Comunicação. Eu amo andar de busão, descer lá no tubo do estação. Eu amo ir andar no Barigui, às vezes tomar sol e me divertir. Eu amo os meus piá, minhas guria, e esse clima louco todo dia. Eu amo o nosso palavreado, vina, leite quente, penal e apurado. Eu amo Curitiba, eu amo Curitiba, eu amo Curitiba, eu amo Curitiba. E daí, minha gente que fala leite quente, eu sou Mari Martins. Salve, salve, gurizada do Marte, eu sou a Michelle Gutmann. E esse é o podcast Eu Amo Curitiba. Lembrando você que está pela Rádio Banda B, ouvindo pelo radinho, nós estamos também no YouTube, nas redes sociais, é só você procurar lá, @EuAmoCuritiba, no YouTube, Banda B Oficial, né, Mi? Exatamente, no YouTube, Banda B Oficial, estamos aí. Imagem, se você tá nos vendo por aí, faz o quê? Like pra gente, compartilha com os colegas, ativa o sininho e não esquece de seguir a Banda B também. Se inscrever no canal, né? Exatamente, se inscreve no nosso canal, porque é assim que a gente consegue o quê? Engajamento, e você não perde por esperar todo o conteúdo incrível que a gente prepara para você. Com muito amor e carinho sempre. E lembrando, você perdeu algum episódio, não se preocupe. Já tá lá no YouTube, todos os vídeos, ou no seu streaming favorito. Você pode ouvir esse podcast maravilhoso. Bom, hoje vamos falar sobre lendas curitibanas, né? Escolhemos um dia especial também, que é o dia 2 de novembro, Dia dos Mortos, também para a gente falar. Já falamos sobre o cemitério, sobre todas nessas festividades que acontecem do período do dia 31 de outubro até o dia 2. E encerramos, então, esse assunto com as lendas curitibanas, que eu acho que é fantástico. E a gente não poderia pensar em outra pessoa para trazer aqui, para contar algumas lendas para a gente, senão a Luciana Malon, que é um almanaque vivo em relação a tudo isso, né? Um almanaque em carne e osso, que eu quis dizer, não um almanaque vivo. Em carne e osso, né? Literalmente, tanto que ela tem 2 livros lançados, né, sobre o assunto, Lendas Curitibanas, volume 1 e volume 2. Os 2 foram editados e publicados pelo Instituto Memória e lançados há 11 anos. Ela literalmente é esse almanaque. Gente, Luciana Malon, Luciana do Rocio Malon, é o nome completo dela. Além dela ser essa sumidade aí no assunto lendas curitibanas, é historiadora, enfim, ela é uma pluriartista também, tá? E ela, gente, viralizou no TikTok. Ela é demais, é demais. Já foi entrevistada muitas vezes aqui pelo Toninho Nascimento, na Banda B. O Toninho me contou, falou dela, Mari, você vai falar de lendas? A gente no corredor da rádio, ele você não pode deixar de falar com a Luciana, tal, ela tem muitas histórias, E ela viralizou no TikTok, sabe por conta do quê, Mi? Não foi por causa de lenda curitibana, não. Como assim, Guria? Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Pois é, guria, com mais de 2 milhões de curtidas, a Luciana jogou no repente, se jogou lá, fazendo repente, e essas músicas, né, viralizaram, porque ficou muito legal, né, ela é muito desenvolta, enfim, e muita gente começou a utilizar esses repentes dela, remixando eles e usando em vídeos. Então, gente, ela ficou curiosa, né? Ficou curiosa? Eu tô super. Vou sair daqui e vou lá pesquisar. Então, pessoal, já tá aqui no nosso GC o perfil dela do TikTok, Luciana Malon, pra você conferir, tá? E, claro, ela tem esse outro lado que é o que a gente vai falar aqui, né? Isso, bora falar de lenda, porque a Luciana nos encaminhou com exclusividade alguma das lendas mais famosas de Curitiba, que, assim, nós somos curitibanas raízes, a gente até conhece algumas, mas tô sabendo que tem outras aí. Se você não é daqui ou tá por aqui agora só,
Fica ligado, porque tem muita história boa por vir. E ela agora vai se apresentar, porque, Exato. gente, quem é essa mulher maravilhosa pluriartista? Vamos saber agora. Bora. Sou autora dos livros Lendas Curitibanas 1 e Lendas Curitibanas 2. Eu gosto de lenda desde os 6 anos de idade, porque quando eu era criança eu não gostava quando as mulheres contavam aquelas histórias de conto de fadas, Cinderela, Bela Adormecida, Rapunzel, porque elas sempre casavam com príncipes no final. Daí eu me perguntava, não estamos numa monarquia, por que se casar com um príncipe no final? Por que não um bombeiro, um policial, um cozinheiro, um engenheiro, um médico, um advogado tem que ser príncipe? E também não gostava muito, no final era sempre o mesmo casamento. Eu gostava quando a minha mãe contava a história da Maria Bueno, a lenda da noiva do Belvedere, a lenda da bruxa que ficava na Rua 15, a lenda da Maria do Cavaco. Então eu pedia para que ela contasse essas lendas, né? Porque as mulheres naquela época não tinha esse nome empoderado, mas eu sabia que as mulheres que eram fantasmas, que eram das lendas, tinham um poder, né? E a Maria Bueno também, eu gostava muito da lenda da Maria Bueno. E hoje em dia a lenda da Maria Bueno, ela é muito atual, porque fala de um problema que está acontecendo muito, que é o feminicídio. Porque a Maria Bueno, ela foi morta pelo namorado e depois virou santa popular. Muito bem, apresentações feitas, já sabemos, né? A Luciana também é uma referência sobre esses assuntos das lendas urbanas. Além de autora, ela já participou de antologias como Poetas de Curitiba e Lendas e Contos Populares do Paraná. Mas, Mi, você gosta de gatos? Eu adoro gatos. Sou meio bruxa, né? Daí eu gosto. Eu tive 2 já. Daí, quando fui ter o meu humano, desisti de deixar ele com minhas amigas. Mas adoro. Adoro muito. Então, eu fui aprendendo a gostar de gatos com as minhas amigas que gostam de gato, que tem gato, a Vivian, a própria Stephanie, que tá aqui com a gente. E os gatos, realmente, eles têm essa energia, né? Esse poder de limpeza do ambiente. Eles são muito especiais, estão sempre relacionados a esse universo místico por conta disso, por toda essa energia que eles emanam. E tem uma lenda muito legal de Curitiba, que tem um gato famosésimo aqui em Curitiba. Quero saber tudo. Que é o gato Kiko. E a Luciana vai contar essa história pra gente. Na rua Doutor Muricy, no século XIX, existia um costureiro chamado Kiko. Ele costurava para a alta sociedade, o apelido dele era Kiko. E ele sempre falava: o dia que eu morrer, eu vou querer reencarnar como gato, porque gato é um animal chique. Se você joga o gato, ele cai de pé no chão. E ele era muito conhecido pelas madames, pelas senhoras da alta sociedade. Só que ele sofria preconceito por ser homossexual. Infelizmente, naquela época tinha preconceito. Uma noite ele voltou de um baile e ele levou um tiro. E ele morreu na frente da casa dele, que ficava onde hoje é a rua Doutor Muricy. Isso foi no século XIX. Muito tempo se passou. Lá pelo comecinho do ano 2000, uma moça, ela, na mesma casa onde o Kiko morou, ela ergueu uma boutique de baladas, né? Chamada Kisses. E de repente ela viu um filhote de gato. E ela não queria muito adotar ele, deu leitinho tudo, mas ela resolveu adotar e colocou o nome dele de Kiko. Até que uma senhora foi comprar roupas para a neta dela nessa loja e ela viu a dona chamando ele de Kiko. Daí a senhora falou assim: Kiko era o nome do antigo costureiro que morou aqui no século XIX. E ele dizia que o sonho dele era reencarnar como gato. E o gato Kiko, de vez em quando, ele fica na vitrine da loja Kisses. Ele fica ali na vitrine e as pessoas brincam com ele. Excelente lenda. Então, Mi, vamos descobrir. Será que esse gato Kiko tá lá ainda na loja Kisses? Liga lá, Vou ligar. Já descobri o telefone aqui da Kisses. Vamos ver. Estão ouvindo? Alô? Alô, quem fala? Oi, é a Fran? Oi, Fran, é da loja Kisses? Isso, da loja Kisses. Oi, Fran, aqui é a Mariana Martins, da Banda B e do Eu Amo Curitiba. Eu tô ligando pra vocês que a gente tá gravando um episódio aqui sobre as lendas curitibanas, tá? E aí tem a lenda do Kiko, do gato Kiko. Então eu queria saber, por onde anda o gato Kiko?
Então, o Kiko, ele continua lindo, gordo. Ele tá em casa agora, a gente acabou levando ele, teve a pandemia, né? Ele ficou 10 anos na loja, ele ficou 10 anos trabalhando, ficava na vitrine, via muita gente ver ele, fazia pedido pra ele. Só que devido à pandemia, a gente levou ele pra casa, né? Que daí a loja ficou fechada um tempo, né? E ele acabou acostumando, é que agora ele tá mais velhinho, ele tá com 13 anos, mês que vem ele faz 14. Gente, gato tem 7 vidas mesmo, né? Não, e ele tá super saudável, tá ótimo, tá lindo. Que legal. Mas todo dia vem gente atrás dele, mesmo faz 4 anos que eu levei, mas não tem um dia que não vem gente atrás dele. Pra conhecer o gato Kiko. E você não tem, assim, intenção de deixar ele um pouquinho aí na loja, o pessoal conhecer? Não, a gente tem vontade de trazer ele novamente. É porque, assim, ele gera muito tumulto, sabe? E a gente acabou, a loja tá um pouco menor agora do que ela era antes. A gente acabou diminuindo o espaço, né? Então, como ele causa muito, né? A gente tem que ver um dia mais tranquilo pra trazer ele, porque ele causa. Para aqui à frente da loja. Gente, que legal. Bom, beleza, então, obrigada. E a gente tá convidando todo mundo pra ir aí, não só por causa dessa história do gato Kiko, mas porque essa lojinha diz que tem muita coisa legal, né? Pra quem quer namorar, pra quem quer, né, buscar umas coisinhas interessantes. Então, acessa o Instagram. Qual que é o Instagram de vocês? É @Kisses Moda Balada. Aham. Kisses Moda Balada. E o que tem aí? O que tem aí que o pessoal vai poder comprar, assim, encontrar? A gente agora tem moda praia, verãozinho, né? Chega biquíni, saída de praia. Tem também saltos, chinelinhos agora pro verão. Tem também vestido pra balada, shorts jeans, saia, óculos. Tem bastante variedade. Obrigada pela participação, tá? Eu que agradeço, tá? Um beijo no gato Kiko. Obrigada. Me passa também antes de passar tudo pra mim tá vendo também. Tá, pode deixar. Eu passo pra você no WhatsApp, tá? Tá bom, obrigada. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Arrasou. É isso aí. Então o gato Kiko tá na casa da Fran. Guria. Gente, ele arrasa o gato Kiko. Exato. Consegui até uma casinha mais assim, de boa, longe dos holofotes, né? E você sabe alguma lenda curitibana, ou tem alguma história, aconteceu algo com você que virou uma lenda, se tornou uma lenda, tem uma lenda que seu avô te contava, enfim. Conta pra gente, compartilha com a gente, porque é muito legal conhecer novas histórias. É só entrar nas nossas redes sociais, @euamocuritiba, comenta lá, manda um direct pra gente, que vai ser um prazer saber mais histórias como essas do Kiko. Com certeza. E agora vem cá, guria. Será que a noiva do Belvedere conheceu o gato Kiko? Eu acho que sim. Será assim? Ah, acho que sim. Vamos saber da Luciana? Eu acho que vamos lá. Reza a lenda em Curitiba, né? Essa Praça João Cândido, na época, era chamada de Praça dos Enforcados. Sabe por quê? Porque na época em Curitiba, se chamava Vila Nossa Senhora da Luz, tinha pena de morte e as pessoas que eram condenadas eram enforcadas naquela praça onde hoje se chama Praça João Cândido. Então, no começo do século XX, foi construído um belvedere lá. E tinha uma menina que ela gostava muito de ir nesse belvedere, subir nesse belvedere, porque ela conseguia ver a cidade inteira naquela época, né? Não tinham muitos prédios. Só que o padrasto obrigou a menina a se casar com um velho, né? Com um velho. E na hora do casamento, ela fugiu de noiva e se jogou daquele belvedere. Então, reza a lenda que à noite de lua cheia, no Largo da Ordem, uma loira aparece vestida de noiva e leva os homens lá para o belvedere e alguns desmaiam, alguns até mesmo morrem, uns levam susto, saem correndo. E por incrível que pareça, há uns 10 anos atrás, acharam ossadas perto daquele belvedere. Não se sabe de quem são aquelas ossadas. Então, esse achado de ossadas é real. Essa é a lenda da noiva do Belvedere de Curitiba, que fica na Praça João Cândido. Olha, que eu até gostei dessa noiva justiceira. Gosto bastante. Mas ainda bem que a gente não tá lua cheia, né? É, porque lua cheia daí já... Mas enfim, eu adoro esses assuntos também. Acho que eu também sou um pouquinho bruxinha, né? É tão bom, assim, a gente entender quais são os nossos poderes místicos. E todos nós temos poderes. A gente é feito de energia, né? A gente tem muita energia e a gente pode realmente fazer magias do bem.
Com certeza, equilibrada essa energia tem potencial para ajudar o mundo. Exatamente. Agora, fazendo um gancho ainda, né, que hoje o tema são as lendas curitibanas, também tem um especialista que vai aparecer nesse episódio maravilhoso, que a Michelle conversou, né, Mi? Exatamente, estamos falando de Marcos Juliano Offenbach, nome potente, né? Potente. Ele é diretor do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná e também CEO na Pirata Zumiro, editora, marcas e consultoria. O que ele é? Ele é um pesquisador, ele é um cara que conhece muito de lendas, tanto que ele ficou aí famoso não é entre aspas, ele ficou realmente famoso como o Indiana Jones curitibano, porque ele explorava os túneis, né, que existem ali no centro da cidade e também trouxe à tona e ao conhecimento de todos a lenda do Pirata Zumiro. Você entrevistou ele, né? Exatamente. Eu conheci o Marcos Juliano quando eu estava começando Eu Amo Curitiba. Eu entrevistei ele porque ele estava lançando o livro do Pirata Zumiro para criança, o livro ilustrado, que inclusive fica a dica aí para os papais, para as mamães. Maravilhoso o livro. E ele tem também uma outra edição que é mais completa, mais robusta ali, que conta realmente toda essa história, essa pesquisa dele. Tem mais Ele duas vai edições. mais Mari, duas desculpe, edições, Ele tem uma que é mais para adolescentes e daí uma que é documental que é documental mesmo. É. Então, essa para adolescente eu fiquei sabendo recente porque ele foi na escola do meu sobrinho contar. Então, ele vai nas escolas também para levar todo esse conhecimento. Eu acho incrível o trabalho dele. E quando eu conheci, ele ainda estava nessa coisa do Indiana Jones e tudo. Agora ele já está mais, né, empresário, sério. Mas ele ainda estava nessa brincadeira gostosa. E eu lembro que eu fiquei muito curiosa porque ele falou assim, Mari, tem um tesouro, eu tenho certeza, e eu vou provar que tem o tesouro do Pirata Zumiro lá, que ele existiu. E ele tá com esse mapa, ele tem um mapa e ele falou que ele vai encontrar o tesouro, e eu acredito que vai. Mas agora nós vamos saber como que surgiu, como que foi essa descoberta, quando que ele ficou sabendo que existia, que teve um pirata, da onde que ele tirou isso e começou a estudar e ir a fundo nessa história. Exatamente, porque de brincadeira além da brincadeira, tem muita seriedade aí nessa história. Com certeza. Tô na Praça do Pirata para conversar com o Marcos Juliano. Ele que foi o idealizador dessa praça, ele que descobriu a lenda do Pirata Zumiro, ele que está atrás do tesouro do Pirata Zumiro. Ele tem uma grande contribuição aqui para nós na cidade sobre essas lendas. Então, bora lá descobrir um pouquinho sobre o que permeia essa praça e este bosque também. Então, essa aqui é a Praça do Pirata. Ela fica no topo do Bosque Gutierrez, que é um bosque muito legal aqui no Vista Alegre. E ela tem essa referência toda aos piratas. Eu não posso filmar muito perto porque tem a criançada brincando. Mas ali tem a trilha no meio da natureza. É um programa super legal e super indicado para fazer com a criançada. Em 2004, eu estava cursando a faculdade de jornalismo e eu gostei muito da parte de jornalismo investigativo. Eu descobri a história de túneis subterrâneos que cortavam o centro histórico da cidade de Curitiba. Eu comecei a investigar esses túneis entre as igrejas, entre as casas antigas. E eu fui em cima dos documentos e encontrei na Casa da Memória de Curitiba uma reportagem de 1972, escrita pelo jornalista Cid de Stefani, que falava de túneis numa região mais afastada do centro da cidade, aqui nessa região do Bosque Gutierrez. E nessa reportagem trazia essa figura, que um pirata inglês com o nome de Zumiro havia escondido um tesouro dentro desses túneis aqui na região do Bosque Gutierrez. E essa foi a primeira vez que eu escutei a história. Um pirata inglês com o nome de Zumiro na minha cidade. E eu achei interessante, porque o Brasil nunca teve história de piratas que vieram se esconder no interior do Brasil. Os piratas tiveram ataques de piratas no nosso litoral ao longo da história. E nós tínhamos essa lenda urbana de um pirata chamado Zumiro, que escondeu o tesouro aqui. Então eu comecei a investigar essa história com um pouco mais de rigor científico. E claro, levando a todos esses desdobramentos, essa pesquisa grande de anos, eu vim a localizar todos os documentos que comprovam a veracidade da história. Como é que o pirata Zumiro, ele sai da lenda e entra para a história? Porque eu encontrei cartas que foram publicadas no ano de 1896 no Jornal do Brasil do Rio de Janeiro por um cidadão inglês chamado Edward Young,
que diz que ficou amigo do pirata Zulmiro aqui em Curitiba no ano de 1880. Ele era um imigrante que migrou para Curitiba trabalhar em fazenda de erva mate e ficou sabendo da história de um velho inglês que morava escondido no meio do mato. E ele visita esse velho inglês e fica amigo do velho inglês. E o velho inglês revela que é o pirata Zulmiro. E o pirata Zulmiro, ele conta toda a história para esse imigrante inglês, para o Edward Young, e entrega para ele um roteiro de como encontrar um tesouro que o pirata Zulmiro e seu bando esconderam numa ilha deserta no meio do Oceano Atlântico, a Ilha da Trindade. E esse cidadão inglês, 16 anos após encontrar o pirata aqui em Curitiba, ele estava morando no Rio de Janeiro em 1896, ele começa a escrever cartas no Jornal do Brasil contando toda essa história do encontro com o pirata. E ele inclusive revela trechos do roteiro do tesouro. E baseado nessas cartas que foram escritas em 1896, eu vim a localizar o pirata Zulmiro no livro de registros do Cemitério Municipal São Francisco de Paula no ano de 1889. Ele faleceu em 24 de agosto de 89 e aí eu vi que a personalidade existiu realmente, a história era verdadeira, deixou a lenda para entrar para a história da cidade. Essa história, aos 13 anos, o jovem rapaz, numa escola de príncipes, foi estudar. Já homem crescido oficial da marinha e anciano aventuras, lançou-se ao mar. Que é a história do pirata, ele estudou na escola inglesa de Eton College. E até baseado nos livros, nos registros do cemitério municipal, que o nome dele era João Francisco Inglês aqui em Curitiba, eu localizei ele nos registros da escola inglesa de Eton College, no ano de 1811 a 1814. E o nome verdadeiro do pirata era John Francis Rodder, que aqui ele aportuguesou no Brasil para João Francisco. Eu já publiquei 3 livros sobre a história do pirata Zulmiro. O primeiro em 2017, que é As Aventuras do Pirata Zulmiro, é um livro infantil ilustrado, sensacional, que conta a história que era um pouco da lenda urbana, que o pirata Zulmiro era um oficial da marinha, que desertou, só que ele com a companheira dele, a cigana Hortência, eles esconderam esse tesouro na Ilha da Trindade, aportam aqui no sul do Brasil, sobem a serra e escondem esse tesouro dentro dos túneis. E foi esse livro que detonou o processo. Em 2019 eu publiquei o segundo livro, um livro infanto-juvenil, A Verdadeira Ilha do Tesouro, As Crônicas do Pirata Zulmiro, onde eu conto